Baruch Rabá, Bechem Adonai, a graça e a paz do Senhor para todos, amados. Uma alegria grande estarmos mais um dia aqui com a permissão e a graça do Senhor para a nossa live da Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022 e eu convido você para estar se achegando aí para essa meia hora aí de reflexão na palavra, de adoração, de oração, Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Todos os dias úteis, segunda a sexta, estamos aqui com a permissão do Senhor para fazer algumas reflexões da palavra de Deus, E hoje o nosso tema é a respeito de jejum. A respeito de jejum. Querido, jejum de televisão, jejum de Coca-Cola, jejum de Daniel, afinal de contas, que tipo de jejum tem base bíblica? Então nós vamos fazer uma reflexão sobre esse tema enquanto os nossos irmãos queridos, amados, vão entrando aí. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor enquanto nossos irmãos se achegam. Glória a Deus. Levanta um aleluia. Declare aí em nome de Jesus junto comigo. Vamos adorar o Senhor. Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia. Davi, seja bem-vindo. Pastor Reinaldo, seja bem-vindo. Patrícia, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Levanta um aleluia. Levanto um aleluia. O céu guerreia por mim. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor fugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanto aleluia, no mundo grande a mim. Levanto aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Cante mais alto. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Tempestade, eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantar, a morte é vencida, o rei vivo está. Graça e a paz do Senhor, Mauro e Denise, glória a Deus. Cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Canto aleluia, levanto aleluia, levanto aleluia, levanto aleluia, levanto aleluia, mais alto que os ruídos. Osias, seja bem-vindo, a graça e a paz, meu irmão. Rio das Flores Motoclube, Milho, bem-vindo, meu irmão. Aleluia! Você pode levantar um aleluia aí, querido. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, querido. Glória a Deus. Levanto um aleluia. Amados, estamos muito felizes. Vera, seja bem-vinda, graça e a paz. Estamos muito felizes porque, né, o Senhor é bom o tempo todo. No meio da tempestade nós levantamos um aleluia, né, e tudo isso acontece. Aleluia significa Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Antes de entrar na reflexão da palavra de hoje, dia 15 de dezembro, um dia especial, eu quero deixar aqui os meus parabéns, né, minha alegria pelo aniversário da minha sobrinha Camila Breder. Um beijo grande, Deus te abençoe e encha a sua vida de unção, de graça, de sabedoria, de direção, em nome de Jesus. Também para minha amiga, irmã em Cristo, quase cunhada, né? Ela é irmã do meu cunhado, a Loide Castro, aniversário dela também hoje. Deus te abençoe, Loide, em nome de Jesus. Aniversário do meu amigo, do meu irmão, pastor Selvi Ferreira, aqui de Brasília, né? Parceirão nosso, né? Deus abençoe, viu, pastor Selvi? A graça e a paz do Senhor. Amém? Queridos, nós vamos fazer uma reflexão aí sobre... o Mauro aqui está falando, ó, também é aniversário do Márcio. Márcio, meu amigo de infância. Márcio, irmão da Denise, eu não sabia. Não sabia que era hoje também, viu? Parabéns, Márcio. Se esse vídeo chegar até você, né, que Deus te abençoe e traga a bênção dele sobre a tua vida também. Amém? Glória a Deus. Queridos, o tema de hoje é um tema vasto, né? Um tema com muitas coisas para se tratar. E claro que a gente não vai aqui esgotar tudo, mas é uma reflexão importante. Que é sobre jejum, ok? Nós falamos anteontem sobre profetizar, né? Você que não viu a live sobre profetizar não é palavra de ânimo, você pode assistir lá, tá bom? Mas hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre jejum, amém, queridos? E aí nós colocamos aí, né,
perguntas interessantes, né? Jejum de televisão, jejum de Coca-Cola, jejum de Daniel. Querido, afinal de contas, o que tem base bíblica em relação a jejum? Jejum. Interessante refletir sobre isso, querido, porque a modernidade, ela avança em vários sentidos, mas a modernidade não pode substituir princípios bíblicos, ok? Princípios são imutáveis, amém, queridos? E aí a gente vê, na verdade, uma modernidade em relação a essa questão do jejum. A pessoa fala assim, vou fazer um jejum de Coca-Cola, porque ela gosta muito de tomar Coca-Cola, então ela vai fazer um jejum de Coca-Cola. Isso tem base bíblica? Eu vou fazer um jejum de televisão durante 2 meses. Vou deixar de assistir televisão. Isso é jejum? Tem base bíblica? Jejum de Daniel, vamos fazer o jejum de Daniel. Então, nós precisamos entender alguns conceitos e aí vamos, né, trazer essa reflexão para você. Tá bom, meu amado? Bem, primeira coisa, a palavra jejum significa abster-se de alimento. Jejuar significa não comer. E num jejum bem radical, bem extremo, não beber. Ok? Mas o jejum, ele é deixar de se alimentar. Por isso que o nosso café da manhã, hoje em dia não se usa mais esse termo, mas o nosso café da manhã, ele é chamado de desjejum. Antigamente o médico, quando ele receitava uma medicação, ele colocava lá, toma um comprimido no desjejum. O que é o desjejum? Desjejum é se alimentar, é quebrar o jejum. Você ficou dormindo, você ficou em jejum a noite toda, todas as horas, sem comer e sem beber. E quando você acorda de manhã, você vai tomar o café da manhã, que é o seu desjejum. Você vai quebrar o jejum. Ok, querido? Então, do ponto de vista biológico, jejum é ausência de alimento, é não se alimentar. Ok? Não ingerir alimento. Do ponto de vista espiritual, esse conceito biológico, ele se atrela a um desejo, a uma busca, a uma consagração para que você possa edificar a sua vida no mundo espiritual. Por quê? Porque existe um princípio, né? Eles são carne e espírito são inversamente proporcionais. Lembra da matemática? Inversamente proporcionais, diretamente proporcionais. Diretamente é quando um cresce, o outro também cresce. Inversamente é quando um cresce, o outro diminui. Então, carne e espírito são inversamente proporcionais. Ou seja, querido, para você permitir que seu espírito prevaleça, que seu espírito cresça, que o espírito, né, que está ligado ao mundo espiritual, esteja pleno na sua vida, a carne precisa cair. Então, o jejum ele é entendido como uma forma de mortificar a carne, enfraquecer a carne. Quando eu entro em jejum, a carne, eu estou enfraquecendo a minha carne para que meu espírito se fortaleça cada vez mais, prevaleça cada vez mais e esteja livre para se relacionar e eu esteja mais sensível ao que o meu espírito vai se relacionar com o Espírito de Deus. Porque a minha carne está fraca. Quando a carne está muito forte, a tendência do espírito é diminuir. Ok? Então, vamos jejuar por essa situação X. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos jejuar pelo Brasil. Estamos atravessando esse momento difícil. Vamos fazer um jejum sobre o Brasil? Então, primeira coisa, vamos fazer um jejum. Vamos deixar de comer em prol da nossa nação, em prol do Brasil. Então, no mundo espiritual, eu vou entrar no mundo espiritual mais fortalecido, porque aqui a minha carne está fraca, no período de jejum, para colocar, né, para clamar ao Senhor pela minha nação. Ok? Então,
Isso é jejum. Jejum sem oração não faz sentido, não é jejum. Jejum não é só deixar de comer. Se você entender o jejum como só deixar de comer, você só está fazendo o jejum biológico, só o físico. E aí não, no jejum espiritual, o jejum do reino de Deus, ele obrigatoriamente está atrelado, jejum e oração. Quando você, jejua, você se dedica à oração. Minha esposa querida, seja bem-vinda, te amo. Quando você jejua, você está também entrando em oração. O jejum inicia com oração, ele encerra com oração, ok? E ele, se você pegar o conceito no dicionário, ele fala que o jejum é uma ausência total ou parcial de alimentos. Esse parcial é por quê? Por causa do tempo. Por causa do tempo, né? Então, geralmente, eu vou fazer um jejum de 12 horas por dia durante tantos dias. Eu vou fazer um jejum 24 horas por dia durante tantos dias. Eu vou fazer um jejum até a hora do almoço durante tantos dias. Então, esse tempo de período você vai estabelecer com o Senhor. Agora, interessante é nós entendermos esse princípio e sabermos que isso é o jejum. Jejum é a ausência de alimento, querido. Então, não confunda. A modernidade cristã não pode fazer outras coisas e dar o nome de jejum se não tem alimento envolvido. Ausência de alimento envolvido. A ausência de alimento que fortalece o nosso físico. Ok? Porque a intenção do jejum é enfraquecer a carne. Então, queridos, jejum, vou fazer jejum de Coca-Cola. Querido, isso não é jejum. Isso não é jejum. Pastor, mas eu gosto tanto de Coca-Cola que para mim é um sacrifício deixar de tomar Coca-Cola. Ok, mas isso não é jejum. Por quê? Porque você vai se alimentar, você vai comer todas as outras coisas e só vai deixar de tomar Coca-Cola. Vou fazer jejum de televisão durante 6 meses. Querido, isso nunca foi, nunca será jejum na Bíblia. Porque isso não é jejum. Você não come televisão. Televisão não é comida. Vou deixar de ver televisão. Então, as pessoas quando fazem isso, na verdade, elas estão fazendo um propósito com Deus. Mas isso não é jejum. Não dê o nome nesse propósito de jejum. Você compreende isso? Pastor, eu gosto muito de Coca-Cola, então eu vou fazer aqui uma prova com Deus e eu vou ficar 6 meses sem tomar Coca-Cola. Eu vou fazer esse sacrifício, eu vou fazer esse propósito. Mas você não chame isso de jejum. Por quê? Porque não é, porque você vai estar se alimentando das outras coisas. Amém? Compreende isso? Pastor, e quanto tempo pode durar o jejum? O tempo que você estabelecer com Deus, ou que a sua igreja estabelecer com Deus, a sua liderança, enfim, as pessoas que vão jejuar junto com você, ou se você vai jejuar sozinho, o tempo que você determinar. Por exemplo, o jejum do dia da expiação foi 1 dia. O jejum de Esther foram 3 dias. O jejum pela morte de Saul foram de 7 dias. O jejum de Jesus, foi 40 dias. O jejum de Daniel foram 21 dias. E aí nós vamos aproveitar e vamos entrar nesse assunto do jejum de Daniel. Querido, muitas pessoas interpretam errado essa questão do jejum de Daniel. Porque na verdade, querido, jejum, olha só, vamos ser sinceros. Jejum é sacrifício. Jejum é deixar de comer, é deixar de se alimentar. Aí as pessoas usam esse termo, esse nome, jejum de Daniel, para se alimentar, mas abrindo mão de algumas coisas. Então a pessoa, na verdade, desculpa, querido, eu estou com a garganta irritada hoje. Ela vai deixar de se alimentar de algumas coisas, mas ela vai comer normalmente. Vou fazer um jejum de Daniel durante 21 dias. Então, por exemplo, tem pessoas que só pode comer coisa integral.
Querido, mas você está comendo. Então, em tese, isso não é jejum. Não pode comer nada de animal, só pode, né, fazer o jejum de Daniel. Como a Bíblia diz, jejum de Daniel é comer legume, verdura e fruta. Vamos entender então? Ok. As pessoas se baseiam na experiência de Daniel capítulo 10 para falar isso, para fazer isso. Que foi aquela história, né, que jejum, que Daniel orou ao Senhor por 21 dias e deixou de comer algumas coisas, e ele entrou, né, em oração ao Senhor. Aí o anjo veio abençoar Daniel, aí o príncipe da Pérsia se levantou contra ele, aí o anjo Miguel veio e guerreou com o príncipe da Pérsia e chegou até Daniel com a bênção, né? Essa é a história do capítulo 10. Se você não conhece, depois você leia. Mas no capítulo 10, no seu início diz assim, eu já vou ler a partir do capítulo 2, tá bom? Daniel 10, 2 diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, daqui que vem os 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Aí ele vai relatar aqui a visão que ele teve com o anjo e aquela coisa toda. Então, olha só, as pessoas falam, o jejum de Daniel é não comer carne, não beber vinho, não comer doce, manjar desejável. Querido, precisamos lembrar de uma coisa, nós temos que entender o contexto, ok? Isso aqui já era uma prática na vida de Daniel. Se você olhar o capítulo 1 de Daniel, logo no primeiro capítulo de Daniel, por que Daniel já logo no início, né, quando eles são levados para a Babilônia, né, para ficarem sob o jugo de Nabucodonosor, Nabucodonosor manda que eles comam, né, daqueles manjares que são preparados, das carnes, né, e das iguarias. Só que essas carnes, essas iguarias, esses manjares, eles eram oferecidos aos deuses babilônicos, aos deuses pagãos da Babilônia. Então Daniel, ele não queria comer isso porque ele não queria compactuar, comer coisa sacrificada a ídolos. Ok? E a carne ele não queria comer por quê? Porque a carne na Babilônia, ela não era abatida conforme a lei mosaica, a lei de Moisés. Então o judeu não podia, o judeu para comer a carne, ele tinha que seguir todo o ritual, né, da lei mosaica de como abater o animal. Alguns tipos de animais não podiam. Então Daniel viu que eles faziam o contrário à lei de Moisés. Então ele não quis, nem ele, né, nem Ananias, nem Misael, nem Azarias, que receberam os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ok? Tanto que se você ler o capítulo 1, eles fazem uma prova lá com o chefe e fala assim, olha, deixa a gente comer só legumes durante 10 dias. Versículo 12 de capítulo 1 diz assim, experimenta, peço-te, os teus servos, né, a nós, 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti, depois de 10 dias, a nossa aparência e as dos outros jovens que comem das finas iguarias do rei. E conforme você vê, você age com os teus servos. Versículo 14, ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes davam legumes. Então, querido, olha só, já era uma prática de Daniel e dos seus 3 amigos e irmãos, já era uma prática deles comerem legumes. Eles não comiam carne, eles não comiam as iguarias do rei, né, os manjares, porque eles eram sacrificados a ídolos, e eles não queriam se contaminar. Amém?
Então, na verdade, quando Daniel, no capítulo 10, ele vai intensificar essas 3 semanas de oração, na verdade ele vai fazer um jejum que ele já fazia, que ele já estava acostumado, que já era a prática dele. Você compreende isso? Então, querido, você pode, no seu entendimento, você pode fazer o jejum, eu vou tirar a carne, isso, vou comer só isso. Querido, fique à vontade, faça aquilo que, né, o seu coração, a sua mente direcionar, aquilo que o Espírito Santo trouxer sobre você, aquilo que a sua liderança orienta, ok? Mas, cuidado, porque muitas vezes, muitos irmãos fazem esse chamado jejum de Daniel. Na verdade, eles fazem isso para enganar a si mesmo. Na verdade, eles querem comer normalmente. Eles vão se alimentar normalmente, aí chamam isso de jejum de Daniel. Entende? Eu vou ficar 3 semanas sem comer carne. Querido, mas você fica 3 semanas sem comer carne, mas você come o resto dos alimentos? Que jejum é esse? Compreende? Então, é perigoso, isso é muito perigoso. Por quê? Porque o princípio do jejum não pode ser mudado, querido. Não pode ser mudado, ok? Essa questão do jejum de Daniel, algumas igrejas, algumas pessoas interpretam de forma diferente. Peça direção ao Espírito Santo. Peça direção ao Espírito Santo. Eu sou adepto, pastor Breder, vou dar o meu testemunho pessoal, tá bom, querido? O meu testemunho pessoal. Eu sou adepto do jejum em que a gente deixa de comer. Ok? Quando eu faço jejum, eu deixo de comer. Eu bebo só água. Tá bom? Para hidratar o corpo, mas eu deixo de comer. Mas esse é o entendimento original da palavra e que eu acho que deve ser praticado. Tá certo? Agora, não, mas a minha igreja faz jejum de Daniel assim, diferente, assim, irmão, fique em paz, fica tranquilo. Né? Faça aquilo que o Espírito Santo trouxer paz ao seu coração, direcionamento ao seu coração. Amém? Agora, com certeza, não chame propósitos de jejum. Aí realmente não é jejum. Tá bom, querido? Vou fazer um jejum de Coca-Cola. Isso não é jejum, querido. Porque qualquer pessoa sobrevive e se alimenta o seu físico tranquilamente sem Coca-Cola. Eu não vou beber Coca-Cola, mas eu vou comer normalmente tudo, vou beber suco, vou beber água, vou beber vinho, vou beber, vou beber um monte de coisa. Então, só não vou beber a bendita Coca-Cola. Isso não é jejum, isso é um propósito, é um sacrifício, sim. Você está fazendo um sacrifício porque só você e Deus sabem como é difícil para você ficar sem a Coca-Cola. Perfeito. Mas então, apresente isso diante do Senhor como um propósito. Senhor, eu vou fazer um propósito contigo de não tomar Coca-Cola durante tanto tempo, para alcançar isso, para ver a tua manifestação em relação a isso. Amém? Vou fazer um jejum de televisão. Aí não, querido, aí não é jejum. Fazer jejum de computador. Vou fazer jejum de videogame. Vou ficar 2 meses sem jogar videogame. Isso não é jejum, querido. Isso é propósito. Ok? Não é jejum. Jejum obrigatoriamente tem a ver com alimento. Amém, meu querido? Você concorda, você não concorda? Enfim, fique em paz, tá bom? Importante é você saber que o Senhor é bom, né? E a gente tem que adorá-lo o tempo todo, né? Mas reflita sobre isso, né? Estude mais sobre isso, querido. Tem tanta coisa na Bíblia para você pesquisar a respeito de jejum, né? Faça isso, amém? E importante é que você esteja na presença do Senhor, fazendo aquilo que realmente, né, o teu coração determina e traz como bênção ao Senhor. Amém? Nós vamos colocar uma canção aqui para nós orarmos e abençoar a tua vida, né? Você que está sempre conosco aqui, tá bom, queridos?
Vamos cantar a canção que a gente tem cantado muitas vezes, né? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos cantar que ruja o leão, que a terra estremeça, e vamos orar para Deus abençoar a tua vida em nome de Jesus. Abençoar os aniversariantes aí que nós mencionamos, né? Glória a Deus. Uma pegada mais motociclística, mais roqueira. Ei, 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 ei. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, e ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Grande Jefferson, a paz do Senhor. Ontem também foi aniversário da Kátia, sua esposa. Glória a Deus. Majestade de Jesus. E que o Senhor traga mais revelação a você sobre essa questão do jejum. Amém? De justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. De Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia isso. É grande Miguel, Miguelito abençoado. Glória a Deus. Chegou na hora do amém, Jefferson, mas dá para assistir depois, não tem problema não, amém? Vamos orar, queridos. Vamos orar em cima desse tema, orar pela tua vida, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós temos o jejum, que é uma forma de nós fazermos com que o nosso espírito cresça em nós, enquanto a carne diminui, para que possamos ser um contigo, para que possamos avançar em ter, ó Deus, discernimento espiritual do Senhor. Meu Deus, obrigado porque o jejum também é uma arma de guerra, Senhor. O Senhor disse para aqueles discípulos que certas castas de demônios só se esperem com jejum e oração. Muito obrigado, Senhor, porque o jejum nos fortalece, o jejum traz a autoridade do Senhor sobre nós, o jejum manifesta o poder do Senhor na nossa vida, e nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos a viver e a praticar o jejum que te agrada, Senhor, o jejum que é recebido no Senhor completamente, em nome de Jesus, Senhor. Afasta de nós, Senhor, as coisas que são colocadas como jejum, que não são jejum, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos abençoar a vida de cada um dos teus filhos, abençoar todos esses aniversariantes que nós mencionamos hoje.
a Camila, a Loide, o Márcio, o pastor Selvi, Deus, em nome de Jesus, a Kátia, que aniversariou ontem. Pai, estende a tua mão poderosa sobre eles, em nome de Jesus, manifesta teu poder, faça, Senhor, com que eles conheçam a cada dia a tua vontade para eles, que é boa, perfeita e agradável, e que eles possam viver na plenitude, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa esses irmãos queridos e amados que sempre estão conosco aqui na live, que a tua graça, o teu amor esteja com eles, sobre eles, trazendo, Senhor, o teu reino nas suas vidas, nos seus lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos adorar o Senhor para encerrar. Aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Agora é Ele, diga o nome dele. Jesus, 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 mensageiros de Yeshua, que ruja o leão, aleluia. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, meus amados. Em nome de Jesus. E Senhor permitindo, amanhã estaremos aqui para mais uma live da Palavra de Deus. Fique na paz. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém.